O ato político do Bolsonaro na Paulista, que reuniu 44 mil pessoas, flopou ou não flopou? Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, você que não conhece os outros nossos vídeos, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, um caminhão mesmo, meu irmão, minha irmã, muito conteúdo diariamente para você. Aqui não fazemos conteúdo direcionado, nem Lula, nem Bolsonaro. Aqui nós nos atemos aos fatos concretos da vida real, do mundo real, como esse ato aí. Teve 44 mil pessoas. Nós vamos conversar muito sobre isso. Muito mesmo, tem algumas coisas importantes nesses atos. Mas eu convido você, com bastante humildade, que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, acompanhe esse Brasil caótico, esse mundo caótico aqui. É bastante difícil a nossa vida aqui no YouTube, fazendo conteúdos não direcionados nem a lulopetista, nem a bolsonarista. Difícil crescer. A gente precisa muito da sua inscrição, porque a política é importante, é muito importante, ela permeia toda a sua vida e tem muita mentira mesmo. Aqui você não será enganado, aqui nós nos atemos aos fatos postos da realidade. Acompanhe aqui os outros nossos vídeos, até agora, até a presente data, esse canal nunca errou uma análise sequer. Ainda não. Vamos errar um dia e a gente vem falar para você. Mas até agora estamos invicto. Você, inscreve-se aí, vem fazer parte. Aqui é um espaço de resistência contra essa radicalização que emburrece você, emburrece muito. O ato na Paulista teve 44 mil pessoas aí, em torno disso aí. Bolsonaristas estão falando 1 milhão, 100, 200 mil, meio milhão, é uma grande mentira. No ápice do protesto, o helicóptero da Rede Globo, aí os bolsonaristas ali sobrevoou, e não dá para você brigar contra a imagem, contra fato. Eram 2 quarteirões. Aqui nós usamos sempre os dados lá do Instituto da USP, que é uma metodologia científica, ela é demonstrada aí publicamente, e ela tem 12% de margem de erro. Ela mostra como ela chega nos números. E aí não tem como discutir muito. O ato lá no Rio de Janeiro teve 18 mil pessoas, segundo essa metodologia que o canal aqui utiliza, né? Usa os dados lá da turma da USP. Tempos depois, teve a manifestação do Boulos, contrário à anistia. Foram 6 mil pessoas. Aí os bolsonaristas falaram que não errou. Aí só deu 6 mil. Ora, e quando ela falou que deu 18 mil no Rio de Janeiro, tá mentindo. Ó, tem que decidir, ou vale os 6 mil, ou não vale os 6 mil. Ou vale a metodologia, ou não vale. O que não dá é para ficar mentindo aí, achando que todo mundo é idiota. Aqui no canal é um canal de 2 neurônios, então essas idiotices não colam. Essa coisa aí é para imbecil. Esse mesmo instituto aferiu ali na Paulista 44 mil pessoas. É esse o número. Teve 18 mil no Rio de Janeiro, teve 6 mil do Boulos e teve 44 mil pessoas em São Paulo. Flopou ou não flopou? Antes de entrarmos propriamente no evento político. Flopou ou não flopou? Flopou. O evento flopou. Por quê? 18 mil pessoas no Rio de Janeiro, com uma população em torno de 7 milhões, é uma coisa. 44 mil pessoas deu o dobro do Rio de Janeiro. Só que São Paulo não tem o dobro de população, não tem 14 milhões. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Portanto, usando a proporção, o exemplo da manifestação propor. A manifestação foi flopada sim. São Paulo tem 44 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de habitantes, deu 44 mil. O Rio de Janeiro tem pouco mais de 7 milhões, deu 18 mil, deu mais gente no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro flopou, portanto São Paulo flopou também. Aí não adianta brigar, xingar, botar imagem fechada. Vale a imagem aberta, uma imagem do helicóptero, 2 quadras na Paulista. Não adianta você fazer capacitômetro aí, 7 pessoas por metro quadrado. Nem fazendo sexo dá 7 pessoas por metro quadrado, empilhando uma em cima da outra. Pelo amor de Deus. 44 mil pessoas, o evento flopou. Mas eu ouço muito os idiotas aí dizendo: mas ninguém bota mais gente que isso. Não bota mesmo. Ninguém bota mais gente nas ruas do que a direita bolsonarista. Mas como é que a gente compara se flopou ou não, se teve bastante, com o que ela mesma colocava?
É só olhar as manifestações do impeachment da Dilma. Não era a direita bolsonarista, era o espectro de direita como um todo. Não dá nem para comparar. Aí vamos só olhar quando o bolsonarismo capturou as pautas de rua. Só as manifestações de idolatria ao mito. Também não dá para comparar. Não dá para comparar 18 mil ou 44 mil pessoas. Não é longe disso. O bolsonarismo, eu tenho dito aqui sempre, aqui é um canal de 2 neurônios. Então não adianta você ficar querendo xingar. A gente se ateia aos fatos da realidade. E a realidade objetiva e concreta é que o bolsonarismo, o seu Jair Messias Bolsonaro e o seu movimento de aloprado, que só ficou aloprado no bolsonarismo, são um bando de caranguejos dentro da panela se debatendo. Já foram comidos. Só que os caranguejos ficam lá se debatendo. Esse prato principal vai ser servido num grande banquete no Supremo Tribunal Federal. É questão de tempos aí. Eles já foram comidos. E a manifestação, o ato político pela anistia, é um exemplo claro disso. No mesmo dia do ato, dia anterior, saiu a pesquisa tanto da Quest como do Datafolha, onde a imensa maioria dos brasileiros são contrária à pauta da anistia. Mas teve gente das ruas. Eu sempre digo aqui para o inscrito do canal, meu irmão, aqui tem 2 neurônios, a turma aqui tem 2 neurônios, não é imbecil aí que acredita em qualquer coisa. Chequem tudo. Eu sempre tenho dito para o inscrito do canal que o mundo real, o mundo da realidade concreta é muito diferente do mundo das redes sociais aí. Nas redes sociais está cheio de macho, querendo golpe, machão brabão. Na vida real, esses brabões vão lá para a polícia, sentam na frente do delegado e choram. Choram igual criança. Entregam tudo, dedam tudo, X9 total, para tirar o seu bumbum da reta. É assim que a vida real. A vida real é essa, não é essa da rede aí. Se fosse assim, o Bolsonaro estava governando o país, data-povo. Não, se fosse assim, o clone estava ali a todo vapor. Não, isso é mundo imaginário. Isso é um mundo imaginário das redes sociais que não retratam a realidade concreta, a realidade objetiva da política. A anistia é rejeitada pela imensa maioria dos brasileiros. Eu tenho dito e insisto, aqui a gente nunca errou uma análise. Em 25 não vai sair anistia, em 26 não vai sair anistia, talvez possa sair se a direita ter maioria nas 2 casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Muito provavelmente, eu me baseio nas eleições municipais, a direita deverá ter maioria nessas 2 casas, no Senado e na Câmara dos Deputados. Aí poderá se construir uma agenda para que se vote uma lei para anistiá-lo. No entanto, vai cair no colo do Supremo. O Supremo negocia qualquer coisa. Então não dá para você atestar aquilo que futuramente que o Supremo vai decidir. Não, ele vai decidir pela lei, baseado na lei. Não, ele vai decidir baseado no poder, nas esferas de influência, nas esferas de poder que ele possa amealhar. A justiça, e aí leia-se justiça, o Ministério, a turma da magistratura e do Ministério Público, está interessado em contra-cheques e poder. Se tivessem interessados em justiça, teriam começado já há muito tempo a punirem os políticos que pediram o golpe de Estado, mas não vão punir, não estão punindo ninguém. Aliás, estão dando margem para mais mentiras, inflando o radicalismo existente com enorme mentira. A moça do batom foi presa por conta de um batom. Mentira! Foi presa porque queria um golpe de Estado. Queria um porrete na mão para dar na cabeça daquelas pessoas que estão com peninha agora. Eu vejo muita gente de direita que não queria o golpe de Estado. Muita não, pouquinha, né? A maioria queria golpe de Estado. E o pessoal da esquerda achando que está tendo justiça. Não, o procurador só denunciou o Bolsonaro covardemente por golpe de Estado. Roubo das joias, ele sentou em cima. E bobear, ele arquiva também uma extrema covardia. O cartão vacinal, que tinha muita prova, ele sentou em cima, diz que não teve nada. Ele só vai deixar o Jair Bolsonaro, só está deixando, em golpe de Estado para ter uma saída política. Se eles fossem sérios, se a justiça brasileira fosse séria,
Punia a todos com muita severidade, inclusive deputado e senador que queriam um golpe de Estado. Teria punido a todos, já teriam começado as punições. Mas não. Sabe o que vai acontecer? Se não punir, se continuar essa brincando, flertando, sobretudo o espectro de direita, flertando com a impunidade, vai ter outro golpe de Estado. E acredite em mim, meu irmão. Acredite em mim, é que a maioria é bobo. Isso aqui é um canal de 2 neurônios. Se a direita conseguir um golpe de Estado, acredite em mim, nem o espectro de direita, nem o espectro de esquerda vai governar esse país. Não! Você acha que os milicos vão fazer o serviço sujo para a direita, dar um golpe de Estado e depois vai, governa aí? Não! Ninguém vai governar. Vai ser pau na cabeça de todo mundo, dos dois espectros políticos. Por que não aceitar a democracia? Por que não querer um regime democrático? Eu não entendo isso. Por que tanta imbecilidade e burrice? E no ato político, essa imbecilidade e burrice ficou realçada com os... Eu achei foram lá como políticos para dizer que não teve golpe de Estado, que foi velhinha. Mentira! 7 governadores de Estado. Tarcísio Caiado, no trio. Caiado, falei, vai ser uma candidatura independente, mas não, foram todos lá lamber as botas do safado, pilantra e picareta, do estrupício do Bolsonaro, que arrebenta com a direita, que arrebentou com a direita, que queria sim um golpe de Estado, não era velhinha na mão, essa conversa fiada pra gente burra. Você abolir a República, você querer um golpe de Estado é muito mais grave que um assassinato, sabia? Você querer abolir a República, querer um golpe de Estado, é muito mais grave do que um tráfico de drogas. Você querer abolir a República, querer um golpe de Estado, é muito mais grave do que corrupção. É mais grave do que todos esses crimes. Porque você, querendo abolir a República, querendo um golpe de Estado, vai ter sangue nas ruas de brasileiros contra brasileiros. Uma imensa guerra civil com potencial de guerra civil que pode durar décadas. As pessoas se esquecem que teve uma parte da sociedade brasileira que queria implantar a ditadura do proletariado. O Estado brasileiro se contrapôs, aí teve o processo da Contra-Revolução de 64, ou revolução, ou ditadura, ou movimento civil, militar, dê o nome que você achar que deve. Tinha luta entre brasileiros com visões de mundo diferentes. Tinha guerrilha urbana, guerrilha rural, atentados terroristas, sequestros políticos, assassinatos dos mais diversos, de todos os lados, de ambos os lados. Era isso que as pessoas não conseguem entender. É isso que essa sem vergonhice do espectro, aí eu posso falar com muita tranquilidade, o espectro de direita, ao não querer apenar quem queria golpe de Estado, que poderia levar o país a uma briga, uma guerra fratricida entre brasileiros, é mais grave sim do que tráfico, do que corrupção, do que assassinato, abolir a República, porque tem o potencial de levar a uma guerra civil. E aí ficam querendo de Bíblia na mão. Nada, tem que ser punidos todos. E ano que vem já está todo mundo em casa, porque essa legislação brasileira é uma droga. Aqui se cumpre 1/6 da pena, está em casa. Mas se não punir, vai ter um golpe de Estado. E a direita não vai governar o país à base de golpe, nem a esquerda. A esquerda já sabe disso. Ninguém vai governar. Vai ser o milico que vai governar. E aí é paulada na cabeça de todos esses abobalhados imbecilóides que querem flertar com um golpe de Estado. Aliás, a única instituição, eu venho dizendo isso sempre aqui no canal, que garantiu a democracia, que cumpriu efetivamente a Constituição e o Pacto Constitucional de 88 foram as Forças Armadas. Só ela. Aí dizer que não queriam um golpe de Estado, estão mentindo de forma desavergonhada e deslavada. Anistia, coitadinha. Não são coitados. Sabiam muito bem que estavam pedindo e que estavam muito bem que estavam querendo. Então o ato político lá do Bolsonaro, que flopou de novo, teve todos os pré-candidatos à presidência da República do espectro político de direita num ato de extrema vassalagem, quando na verdade o espectro político de direita devia isolar o seu Bolsonaro, forçar para que ele seja preso logo, seja jogado na jaula, que lá não faz videozinho.
Para onde vão os aloprados do espectro político de direita? Vão ter que votar num desses candidatos aí. Aí precisa do apoio? Não, não precisa do apoio de ninguém. Precisa sim é da justiça que seja feita, mas botando político, não só meia dúzia, punindo todos que tentaram efetivamente golpe de Estado. E o governador de São Paulo, que eu acho um bom político, acho um bom governador, fez uma coisa mais abjeta. Aí o Bolsonaro se importava com a gente. Mentira, governador Tarcísio. Mentira, suja. Eu não sou coveiro, esqueceu? É um pare de frescura, é só uma gripezinha. Esqueceu, governador? 700 mil mortos, esqueceu, governador? Se importava com nada. Você aí tá querendo voto, mentindo. Será que vale tudo isso para agradar gente safada, picareta, corrupta e ladrão como Bolsonaro? Roubou as joias. É que o Procurador-Geral da República é ruim. É ruim, muito ruim. E é uma tradição do Brasil ter procuradores lenientes com corrupção de colarinho branco, sobretudo dos políticos. É uma tradição. Aí dizer que ele se importava com os... Mentira! Só se importa com o bumbum e com os patrimônios da sua família. Da dele, se importava com aquelas pessoas que ele mandou para cadeia. Foi ele que mandou para cadeia, foi ele que mandou pedir golpe de Estado, foi ele que mandou para a porta dos quartéis, foi ele que manteve lá, foi ele que, mesmo sabendo que não tinha fraude nenhuma, manteve essas pessoas lá num estado psicodélico. Foi o seu Jair Bolsonaro. E aí vem o governador de São Paulo, que, repito, eu gosto dele como governador, mas faz uma fala suja e imunda, mentirosa, cretina. Foi cretino, seu Tarcísio foi cretino. Aí ele se preocupava com gente. Para de mimimi, não sou coveiro. Imitando falta de ar de quem não tinha oxigênio para respirar, que morreu sem ar, asfixiado. Esse safado. E você vem dizer que ele se importava com gente? Muito mal o governador Tarcísio, muito mal. Perdeu alguns votos ali do espectro político de direita, porque a direita ainda tem gente sã. Tem gente sã. A pauta da anistia é só esses imbecilóides aí, rezadores de pneu, que acredita que vai ter. Não vai ter, nem 25 nem 26. A partir de 27, dependendo da... eu vou ser bem claro, da sem vergonhice do Supremo em negociar essa pauta, poderá existir alguma coisa para reabilitar esse estrupício que arrebenta com o espectro político de direita, que mata a direita do Brasil. Na verdade, não tinha que ter 7 governadores lambendo o voto para ver se o Bolsonaro vai apoiar um ou outro. Não, tinha que ter 7 governadores pedindo para que o seu Moraes o enfie logo na cadeia e suspenda logo seus videozinhos, suas mentiras diuturnas. É só mentira que esse cara fala. Não fala uma coisa decente, uma verdade. Lambendo bota agora do estrupício lá do laranjão do Trump, botando o Brasil, querendo que o Brasil fique de 4 para americano. Essa turma que queria golpe de Estado tinha que estar penalizada na lei. Não era anistia, era quantas décadas esses desgraçados tinham que ficar na cadeia. Sujaram o nome das Forças Armadas, sujaram o nome do país, radicalizar. Vai pacificar? Pacificar nada, mentira. Ninguém vai ser pacificado coisa acima nenhuma com essa turma. Olha as imagens desse último protesto, bateram os jornalistas, afrontaram o velho. Eles não admitem nada que não seja a sua ideia errônea, distorcida da realidade. Acha que todo mundo é imbecil. E o espectro político de direita foi covarde. É covarde em busca de votinho, apoio do Bolsonaro. Se tivessem trabalhem para botar o Bolsonaro na cadeia, se livrar desse estrupício. E o apoio dele se dane. Para onde vão votar os estrupícios amalucados, radicais, sem vergonha e cretinos do bolsonarismo? Vão ter que votar. Se são do espectro político de direita, vão votar num de vocês. Não precisam do apoio, não tem para onde correr. Não estão preocupados com os presos. Nunca tiveram. Manifestação flopado, baseado no número de habitantes de São Paulo, 44 mil pessoas. A do Rio foi maior proporcionalmente ao número de habitantes. Papelão. Outro que cometeu um grave erro e ia essa manifestação foi o Sérgio Moro. O bolsonarismo odeia Sérgio Moro. Eles te detestam. Mas eu quero ser governador de São Paulo, lá estava o Ratinho.
que o Ratinho tem a ver com esse grupo de extremistas? Vão lá também, no beijamão do Bolsonaro. É assim que a direita quer voltar para o Planalto? Não me admira que na última pesquisa da Quest, o Lula com uma rejeição enorme, fazendo um péssimo governo, fazer um governo mais ou menos, péssimo aqui é pela emoção, um governo mais ou menos, ganha de todos eles no segundo turno, ganha de todos. Porque eleição não é rejeição, é com quem disputa. Se você disputa com estrupício, que desdenha de mortos da pandemia, como o governador Tarcísio, mentindo aí, achando que o Brasil é burro, achando que o Brasil é idiota. O Bolsonaro estava preocupado com morte. Não tem vídeo, governador? Você não viu nenhum vídeo aí? Você não viu nenhum discurso? Você não viu nenhuma fala? Por isso que o Lula ganha de todos aí. A direita insiste em ficar com esse estrupício, que na verdade não é cabo eleitoral. Ele ajuda o PT, ele ajuda o Lula. Na verdade, ele retém a direita. Na verdade, esses 7 governadores deviam estar torcendo para o Supremo prender logo, cobrar do procurador uma postura mais enérgica com quem tentou golpe de Estado. Não isso, não essa bugice, não a vassalagem. Aqui é um canal de 2 neurônios. A cada dia que passa, em função da leniência do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal, ai, coitadinha do batom. Não, ela queria um porrete para dar na cabeça de vocês, ministros do Supremo. Ela queria um porrete para dar na cabeça de quem fala mal do seu Bolsonaro. Ela queria um porrete, ela queria um golpe de Estado para eternizar no poder um estrupício como o Bolsonaro. E mais grave do que isso, ela queria que as Forças Armadas virassem uma milícia bolsonarista, fizesse um serviço sujo para esses cretinos. Não fez, e não vai fazer. E se um dia, espero estar morto e não ver esse dia, o Brasil fizer uma opção por ditadura, acredite em mim, ninguém do espectro político de direita, nem do espectro político de esquerda, civil, vai governar esse país. Não vai. Acontece que ficam flertando com isso, até tomarem uma porretada na cabeça. O que precisa é voltar ao estado das leis, o que se precisa é punir com severidade. Ah, mas é muito grande a pena. Que se lasque, não vá mais pedir golpe de Estado. Que se lasque, que seja grande. A cidadã do batom, que está com a família sendo usada por esse cretino do Bolsonaro, essa cidadã queria um golpe de Estado. Ela foi condenada por 5 crimes, ela não foi condenada por pichar estátua. Também foi, mas isso aí daria limpar uma semana de privada no presídio, estava liberada. Ela foi condenada porque queria um golpe de Estado. Queria um porrete na mão para dar na cabeça dos senhores que pensam diferente, que não tem essa visão de mundo distorcida, desses imbecis e cretinos, ruins, tão maus brasileiros. Não são patriotas coisíssima nenhuma. Ficam lambendo o Donald Trump, aplaudindo tarifação do seu país. Não são coisíssima nenhuma. É Deus, cara. Que desde quando Deus quer cair desse... Aí a família, o cretino ali tem 5 mulheres. É um festival de chifre e folia nessas porra aí, cara. E família. E quem falou que a lei divina não é pra cacetar todo mundo? Essa idolatria ao bezerro de ouro. Agora o Malafaia tem a primazia da comunicação com Deus. É só um tomador de grana de gente idiota, burra aí, que dá dinheiro pra pastor, rapaz. Portanto, o espectro político de direita tem que parar de ficar flertando com um golpe de Estado. Tem que querer, sim, e se manifestar a favor da punição a quem tentou o golpe de Estado. Não essa covardia em cima do muro. Ah, eu quero o voto, apoio do Bolsonaro. Prende logo o Bolsonaro, bota na cadeia e eu quero ver fazer videozinho de apoio dentro da cadeia. Não faz, cara. Não faz, bicho. E pra onde o aloprado vai correr? Vai votar em vocês aí, sem precisar lamber o chão desse estrupício. Na verdade, o PL deveria ter sido isolado em todas as... Por quê? Ao pedirem voto para alguém vinculado a esse estrupício, o voto vai para o 22. E aí suas bancadas, que diminuem ano a ano para os radicais, vão diminuir ainda mais.
ainda mais. E o que eu acho? Eu quero mais que queimem todos, de preferência no inferno, mas eu não sei. As leis divinas também não sei quais são as leis lá de baixo. Eu faço uma torcida para que queimem no inferno. O menos ruim de todos os sistemas é o da democracia. Acredite em mim, o menos ruim. Regimes autoritários, ditatoriais, não são bons. Não são bons para a civilização. Não são bons para a economia. Não são bons para a sua vida e nem para a sua família. Escreve, curte, compartilha, sobe like. Inscreve-se aí. Vem fazer parte de nossa comunidade. Aqui, meu irmão, aqui a gente não fica em cima do muro, não. A gente respeita todos os pensamentos, só não respeito o radical. Esse eu tô nem aí para esses caras. Mas você pode concordar, divergir, mas é importante você recuperar o seu senso crítico. Queriam sim um golpe de Estado, e não era a velhinha com Bíblia na mão. Era sim um porrete para dar, muito provavelmente, na sua cabeça, ou na cabeça daqueles que não têm a visão de mundo. Não interessa se seja de esquerda ou de direita. Escreve, curte, compartilha, sobe o like, meu irmão, minha irmã. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!